psicanálise e religião. Será que as duas coisas conseguem andar juntos? Se você tem essa dúvida, eu te convido a assistir o vídeo comigo do início dele até o final. Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, sou psicanalista e venho trabalhar com vocês o conteúdo da seguinte forma. Psicanálise e as religiões, elas conseguem andar juntas? Uma coisa que eu quero entender e conversar com vocês primeiramente é o seguinte, o objetivo desse vídeo não é nada a respeito de falar de religião A, B, C ou D, mas justamente esclarecer qual é o posicionamento da psicanálise através da religião e o que a religião vem fornecer com base em sustentação com relação à condição humana da pessoa e da condição específica do indivíduo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, nós temos ali Freud, que é o pai da psicanálise, e antes de entrar no contexto de Freud em relação à sua posição em função da psicanálise e a religião, nós temos que entender duas coisas importantes. A psicanálise ela trabalha com uns quesitos que nós denominamos que se chama de sentido e significado. O que seria isso? O sentido nada mais é aquilo que eu tenho como percepção do consciente. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho de entendimento, tudo aquilo que eu tenho de clareza, a psicanálise, num termo consciente, ela denomina isso como se fosse um sentido. Perfeito? Agora, o que seria um significado? O significado seria baseado nas minhas percepções que eu tenho com relação ao meu consciente, o que esse significado tem com relação à minha condição de vida atual, com relação aos meus princípios atuais e também com relação às minhas condições em função de um princípio moral, de um princípio de desejo e de um princípio de realidade comum no qual eu vivo. Então, nós temos duas situações que foi descrita ali por Freud e também descrita por Oscar Fichtner. Quem foi Oscar Fichtner? Oscar Fichtner foi uma pessoa muito próxima de Freud, um protestante, estudante de filosofia e teologia, no qual ele colocou para Freud algumas situações em função de que ele via através da psicanálise boas condições para a reestruturação da condição humana e também da alma do sujeito, falando especificamente, e também Freud colocou em situação as suas posições em função do que a psicanálise poderia agregar para a condição e melhoria do indivíduo específico. Então o que acontece? Baseado em dois homens que têm ali um conceito científico e um homem também que tem um conceito científico e um conceito teológico, houve ali discussões e posicionamentos na quais as pessoas começavam a discutir e falar entre elas. Será que a psicanálise ela é importante para agregar a religião ou será que a religião ela é importante para agregar a psicanálise? Tudo com um único objetivo. E qual era o seu objetivo? O objetivo de melhorar a condição do ser humano em função dos seus problemas, em função dos seus traumas, em função dos seus medos e em função daquilo que retrai, aquilo que impede o ser humano de viver uma condição de vida melhor de uma maneira consciente. Então, por exemplo, se a gente for pegar alguns termos de religiões, nós vemos muitas coisas faladas a respeito de cura interior, processos interiores, aonde remete também à condição do inconsciente, a condição onde tem o inconsciente, que é basicamente os recalcamentos, os desejos e os medos. Então nós temos ali princípios teológicos que falam disso e também nós temos princípios psicanalíticos que falam disso. Então, por exemplo, começou um diálogo ali entre Freud e Oscar Fichtner. Esse diálogo foi no período ali das cartas, um livro das cartas que eu vou colocar aqui para vocês, entre 1909 a 1939. Até que chegou um determinado momento que Freud, antes de publicar o seu conceito, a sua opinião por ele ser o pai da psicanálise, ele escreveu para Oscar Fichtner dizendo para ele que era necessário ele ter um posicionamento. O que era necessário ele ter esse posicionamento? Ele dizia o seguinte aqui, ó, Oscar, está tendo uma mídia aí muito discutida a respeito da religião em função da psicanálise, e eu, por ser uma pessoa que criou inicialmente, deu o pontapé inicial para a psicanálise, eu tenho que me posicionar. E eu estou escrevendo para você porque você é meu amigo e eu gostaria
gostaria que você entendesse isso, me compreendesse e também ouvisse de você a sua opinião. Então, naquela época não tinha o WhatsApp, os telefones às vezes eram um pouco caros em função de estar ligando e não tinha condição também de ligações internacionais em localidades diferentes, era tudo por cartas. Então, beleza, Freud mandou a carta para Oscar Fichtner leu a carta e respondeu para Freud da seguinte forma: tudo bem, não tem problema nenhum você se posicionar, e eu até gosto da sua opinião e do seu posicionamento, porque devido ao seu intelecto e ao seu conhecimento científico, é como se fossem várias pessoas opinando em função daquele assunto específico, opinando daquele assunto específico, devido ao seu conhecimento científico. Então, Freud foi lá e se posicionou. E qual foi o posicionamento de Freud? Freud, ele posicionou em função de algumas situações específicas. Quais foram essas situações específicas? As situações específicas de Freud, que ele quis dizer, ele escreveu no livro que se chama O Futuro de uma Ilusão. Baseado no livro Futuro de uma Ilusão, o que Freud ele quis dizer com isso? Freud, eu não vou entrar aqui no mérito do livro, mas Freud ele quis dizer o seguinte, que baseado nos conceitos ali da religião, baseado ali que nós temos a crença de um Deus que pode tudo e nos governa e pode nos reconstruir, nos auxiliar e nos ajudar, Freud, nesse livro, ao escrever O Futuro de uma Ilusão, ele disse que todas as pessoas que possuem uma religião específica possuem essa crença de que existe um Deus que governa todo o universo, que ele pode nos ajudar e nos auxiliar. Freud disse que isso é nada mais nada menos do que uma ilusão, é como se cada pessoa que acreditasse nisso, é como se a pessoa estivesse vivendo uma neurose. E o que seria uma neurose? Neurose é aquilo que a pessoa, num conceito científico do consciente, leva esse conceito para o imaginário e é como se esse imaginário ali governasse todas as nossas ações, mas é algo que não existe. É algo que a gente pode ver perceptível e é algo que também não é totalmente claro e nem totalmente correto. Então Freud ele se posicionou baseado nisso. Ele disse que quem segue uma religião, porque Freud era ateu, ele dizia-se ateu, quem segue uma religião é como se tivesse uma neurose. E ele escreveu isso no livro que se chama O Futuro de uma Ilusão. Então Oscar Fichtner, para poder definir o seu princípio também de teórico e também o seu princípio de psicanalista, por ser estudante em psicanálise, atender também em terapia, na reestruturação das almas, Oscar Fichtner ele foi escrever um outro livro que é o oposto de Freud. Ele dizia nesse outro livro como tema que era A Ilusão de um Futuro. Ou seja, Oscar Fichtner ele escreveu um livro contrapondo as ideias de Freud. Qual foi o conceito de Oscar Fichtner que ele escreveu contrapondo as ideias de Freud? Ele escreveu que se Freud ele definiu que quem segue uma religião é como se tivesse uma neurose e colocasse isso num plano imaginário onde não existe, Oscar Fichtner ele descreveu essa contraindicação de Freud, dizendo que se o mesmo Freud, baseado num princípio de uma pessoa que segue uma religião, coloca essa condição consciente num plano imaginário, o próprio Freud ele quebrou um princípio que a própria psicanálise determina, que esse princípio ao qual você vai analisar, diagnosticar, atender uma pessoa, se chama o princípio da neutralidade. Não tem como você atender uma pessoa já tendo uma posição e uma opinião em função disso. Não tem como você determinar um diagnóstico de uma pessoa, sendo que você já coloca aquela pessoa num plano imaginário como se fosse uma neurose. Então, Oscar Fichtner ele escreveu A Ilusão de um Futuro baseado nisso. Se Freud disse que a religião é uma neurose, então ele já está definindo isso como uma suposição diagnóstica. Só que ele quebrou um princípio primordial da psicanálise, que é o quê? O princípio da neutralidade. Porque a partir do momento quando você tem o princípio da neutralidade, você vai entender no sujeito o que significa religião e no sujeito qual o sentido da religião. Então, baseado nisso, ao ver a leitura de Oscar Fichtner, no qual Freud viu a percepção do seu amigo e companheiro também psicanalista, ele entendeu a posição de Oscar Fichtner e deu o ok também para ele. E Freud ele escreveu ali nos seus documentos específicos que
Tudo bem que você utilize de uma religião, tudo bem que você utilize também da psicanálise, mas é importante que os dois utilizem como ferramentas para poder melhorar, transformar e demonstrar o cuidado com o ser humano em função da sua condição de vida. Ou seja, Freud, depois de entender a sua contraproposta, o seu contra-transferência que veio de Oscar Fischer, ele acordou e disse que não tem problema você utilizar a psicanálise e a religião desde que o ser humano ele coloque numa condição de melhoria de qualidade do seu consciente. Também não tem problema de que você coloque a religião junto com a psicanálise desde que isso utilize a melhora do consciente do ser humano. Então Freud, ele ainda mantém sua posição de ateu, mas ele concorda também que a religião ela é um fator predominante em função de uma condição de melhoria do ser humano. Caso contrário, ele não teria concordado com o que Oscar Fischer disse. Então, basicamente é isso. Nós temos essa situação de que a religião e a psicanálise elas podem andar juntas, mas desde que utilizem na reestruturação da alma, das emoções e das condições do ser humano. O grande problema que nós vemos hoje na realidade atual é qual? Nós vemos, por exemplo, pessoas que estão, de uma certa maneira, seguindo uma religião baseada no sentido, porém não tem um significado. Ou então pessoas seguindo uma religião baseada num significado, porém não tem o sentido. É necessário ter as duas coisas juntas. Porque a partir do momento quando você tem as duas coisas juntas, sentido e significado, você tem a reestruturação da condição de saúde emocional do ser humano. Então isso aí entra em várias áreas, minha gente. Isso aí entra na área da sexualidade, isso aí entra na área da questão da castidade, isso aí entra na área da questão da fidelidade, isso aí entra na área da questão do desejo, isso aí vem na área também da questão de angústia, isso aí também vem na área das questões teologais que fala disso, doutrinários também que fala disso. Então, quando o ser humano ele tem um problema em função de uma tradição teologal ou em função de uma tradição de religião, de duas uma, ele está perdendo a questão ou do sentido ou do significado. E aquilo dali que não tem sentido e não tem significado, provavelmente pode se tornar uma neurose, uma doença psicopatológica. E isso entra em várias outras áreas também, como psicopatia e outras coisas mais. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero dizer para você e finalizar esse vídeo da seguinte forma. A psicanálise junto com a religião, as duas juntas, desde que transforme a condição do ser humano, não tem problema algum. Agora, caso eu tenha uma condição ali da religião e a religião ali impõe uma situação no ser humano e ela está desconstruindo, mas porque o ser humano não tem o sentido pleno daquilo e nem o significado daquilo, nós temos um problema que tem que ser tratado no ser humano específico. É um problema da religião? Não, é um problema do ser humano, porque a partir do momento quando alguém me diz algo e aquele algo incomoda em mim, o problema não é o que a pessoa diz, o problema sou eu que estou sentindo e recebendo este algo que está sendo projetado na minha vida. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar um joinha, fazer a inscrição, compartilhar, deixar nos comentários se você quer que eu fale mais sobre isso em função de casos terapêuticos e, no mais, eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!